Olá e seja muito bem-vindo a mais uma edição do Space News aqui na UERJ Cosmos. Eu sou Andreas e vou guiá-lo hoje pelas últimas novidades sobre o universo. Hoje vamos falar sobre buracos negros supermassivos que existem no centro das galáxias. O que isso significa e qual nova teoria pode explicar a formação desses buracos negros a partir da matéria escura, vocês vão descobrir mais tarde. Primeiro, vamos relembrar rapidamente o que realmente são os buracos negros supermassivos. Já faz algum tempo que esses gigantes do cosmos foram descobertos no centro de praticamente todas as galáxias. Esses buracos negros supermassivos podem ter massa de vários bilhões de massas solares, por exemplo, como no centro da nossa Via Láctea, onde existe um buraco negro supermassivo com mais de 4 milhões de massas solares chamado Sagitário A. Em outras galáxias, por outro lado, existem buracos negros supermassivos com centenas de milhões de massas solares e já foram encontrados até alguns buracos negros supermassivos e agora, segurem-se, que possuem vários bilhões de massas solares. O atual recordista entre esses buracos negros supermassivos possui 60 bilhões de massas solares, só para vocês terem uma ideia do que isso significa. A teoria atual é que buracos negros supermassivos são indispensáveis para que as galáxias possam se formar. Eles funcionam, por assim dizer, como o núcleo dessas galáxias, ao redor dos quais gás e poeira se acumulam e pouco a pouco mais e mais estrelas vão se formando. Portanto, buracos negros supermassivos são muito importantes para a formação das galáxias. Dessa forma, foram descobertos enormes buracos negros que só poderiam ter se formado 800 milhões de anos após o Big Bang. Isso levanta a grande questão: como massas tão gigantescas puderam se formar tão pouco tempo após o Big Bang, quando provavelmente havia poucas estrelas? Uma equipe de pesquisa do Reino Unido também investigou essa questão. Eles acreditam que esses buracos negros supermassivos puderam se tornar tão massivos tão cedo porque se formaram a partir do colapso de grandes quantidades de matéria escura. A teoria por trás disso é a seguinte: antes que as primeiras estrelas realmente se reunissem para formar galáxias, aglomerados de matéria escura se juntaram nos locais onde hoje estão os núcleos das galáxias. Esses aglomerados de matéria escura acabaram colapsando quando ultrapassaram um certo limite. Ou seja, esses buracos negros gigantes que encontramos no centro das galáxias, segundo essa teoria, teriam se formado praticamente de forma instantânea, quando uma quantidade mínima de matéria escura colapsou o suficiente para formar esses buracos negros. Por exemplo, em galáxias anãs, quase não existem buracos negros gigantes porque lá não se acumulou matéria escura suficiente. Mas a equipe disse que, mesmo assim, no centro das galáxias, anãs ainda se acumula matéria escura suficiente para formar pelo menos algum tipo de centro gravitacional, que não necessariamente vai se transformar em um buraco negro supermassivo, mas que ainda assim mantém essa galáxia anã unida, como é o caso, por exemplo, das nuvens de Magalhães. Segundo a teoria do grupo de pesquisa britânico, buracos negros supermassivos já teriam se formado muito antes do surgimento das galáxias com estrelas. Você tem que imaginar que o universo jovem, ou seja, cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, ainda era relativamente pouco povoado por estrelas. E agora temos esse processo em que a matéria escura simplesmente colapsa em certos pontos e forma buracos negros supermassivos. No universo primitivo, então, deve ter parecido que uma grande quantidade de protogaláxias invisíveis para nós surgiu, que abrigavam apenas os buracos negros. Ao redor desses buracos negros, gás e poeira foram se acumulando aos poucos, e gradualmente estrelas começaram a se formar, de modo que as galáxias acabaram se desenvolvendo. Isso não só poderia explicar por que existiam buracos negros supermassivos tão pouco tempo após o Big Bang, mas também poderia explicar o que aconteceu com partes da matéria escura. Ou seja, ainda precisamos, é claro, detectar a matéria escura de fato antes que uma teoria dessas possa ser considerada válida. Esse estudo pode, portanto, impulsionar ainda mais a busca pela matéria escura. Até agora sabemos pouco sobre essa matéria escura, exceto que ela deve estar presente em grande quantidade nas galáxias. Desejo a vocês um ótimo dia, fiquem bem e vivam longamente e em paz. Tchau!